Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, o quarto mandamento. O 4, ele é o último mandamento que lida com amor a Yahweh, ao nosso Pai, nosso Criador, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, assim como ele nos ensinou. E os próximos 6 vão ser o amor aos próximos. Também esse quarto mandamento, ele foi guardado por nosso Pai desde o jardim do Éden, de acordo com Gênesis 2, 2 a 3, que relata o seguinte: no sétimo dia, Yahweh, ele terminou o seu trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o seu trabalho que havia feito, e abençoou Yahweh o sétimo dia, e o santificou, e nele havia descansado de todo o seu trabalho, que Yahweh criou e fez. O nosso Criador, o nosso Pai, ele descansou, pois depois dele ter criado tudo no sexto dia, ele no sétimo dia ele descansou. O nosso Pai, ele estava dando exemplo para nós. E nós, como seres humanos, nós falamos, nós não precisamos descansar no sétimo dia. Descansando nesse dia, Yahweh, nosso Criador, nosso Pai, ele declarou o sabate como um dia puro, santo. Ele deixou um exemplo para nós seguirmos. E ele nos disse para nós não modificarmos nada, que está em Malaquias 3:6, que fala assim: pois eu sou Yahweh e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Esta é uma resposta que nós somos infiéis, mas o nosso Pai, ele declara que ele não muda, que ele não mente e as promessas dele, ele cumpre. Se o nosso Pai descansou no sétimo dia e ele não muda e ele ordenou para nós fazermos o mesmo, isso significa o que para nós? Significa que nós temos que cumprir esse descanso, esse Shabat. O que é o Shabat? O que é o sétimo dia, ou sábado, ou domingo, ou também um dia da semana que você conseguir separar para o nosso Pai, para o nosso Criador. Isso nós vamos ver em Êxodo 31, do 12 ao 16. Então disse Yahushua a Moisés, e falará também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis o meu Shabat. Portanto, isso é um sinal entre mim e vocês, e pelas vossas gerações, para que saiba que eu sou Yahweh, que vos santifico, porque guardarei o Shabat. O santo é para vós, aquele que o profanar certamente será morto. Aqui nós vemos que ele deixa bem claro que quem profagar o Shabat será morto. Então nós vemos que o Shabat é relacionamento com o verbo. Seria uma instrução perpétua que nós devemos cumprir, não apenas um dia para se observar, quando nós recebemos algo dele. E isso significa como uma recordação, um pacto, no que feito com Moisés no Monte Sinai. Então este pacto, ele vai trazer um peso muito, que está em Êxodo 23, do 12 ao 17, que nós acabamos de ler, e do 35, do 1 ao 3. Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse: essas são as palavras que Yahweh ordenou. Para que se cumprisse 6 dias trabalhará, mas no sétimo dia será um dia santo, o Shabat, de descanso para o Senhor. Todo aquele que fizer trabalho morrerá.
não acenderei fogo em nenhuma das suas habitações no dia do Shabat. O que o Criador está dizendo aqui é uma coisa, mas o diabo, a serpente, sempre usa de argumento para distorcer o que o Pai nos fala. Então nós entendemos que o Shabat ele funciona como um sinal, ele nos revela que os israelitas estavam conectados. É uma assinatura do nosso Pai, do nosso Criador. É o Shabat, porque o Shabat, ele diz ao mundo quem é o autor de toda a criação do mundo. E tudo que nós vemos, a obra maravilhosa das suas mãos, ao redor de nós, nós podemos ver e contemplar a presença, o poder, a majestade, o que ele fez, o que ele criou, o que ele gerou, montanhas, céus, animais, tudo que nós vemos. E nós vamos ver isso em Apocalipse 14, versículo 7. Diz o seguinte: então proclamou com voz grave: teme a Yahuwah e rendei-lhe glórias, porque a hora do juízo chegou. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Somente olhando no Shabat nós vemos quem ele é. A lei claramente fala do quarto mandamento. Ele faz menção ao Shabat para nós lembrarmos. Então está em Êxodo 28. Lembra-te do dia do Shabat para mantê-lo santo. Em Êxodo 7, a nação de Israel ela estava saindo da escravidão do Egito e ela, por ficar muito tempo lá, ela perdeu os seus costumes e tradições. E lhe dirá: Yahuwah, o Elohim dos hebreus, enviou a ti para dizer: e deixai-me ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não deixou. Porque muitas pessoas vão dizer que o Shabat foi dado aos hebreus e só vale naquela época, uma coisa específica. Mas nós vemos que o Shabat, ele vem desde o início dos tempos até os finais dos tempos. E os israelitas, eles não conseguiam servir ao nosso Pai, nosso Criador, de maneira apropriada, porque eles eram cativos, eles estavam escravos. Isso necessitaria uma libertação completa. Então eles foram libertos para isto e foram lembrados através das leis, dos estatutos e dos mandamentos, tudo que os seus antepassados tinham mantido antes de ser escravos. Nós vemos isso na passagem de Gênesis 26:5, que fala o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou as minhas ordens, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Nós entendemos que eles ficaram 400 anos no Egito. Então, ao longo desse tempo, eles foram perdendo muita geração em geração. Eles viram os costumes pagãos em volta, sem poder decidir nada, só tendo que apanhar e fazer o que eles tinham sendo ordenados. Eles acabaram perdendo o conhecimento. Então, o Pai, ele libertou eles e passou de novo as ordenanças, os mandamentos, as leis, os decretos. Abraão, ele vem antes. Abraão, ele teve Isaac. Isaac teve 2 filhos. Mas vamos falar de Jacó. De Jacó veio as 12 tribos. E essas tribos ficaram 400 anos no Egito. Aí depois vem Moisés. Moisés, ele vai receber de novo a lei, os mandamentos, lá no Monte de Sinai. Em tese, a lei, nós vemos que em Gênesis 26, Abraão já guardava os mandamentos, as ordens, os estatutos e as leis. Se Moisés que recebeu a lei, como Abraão muito antes já usava isto.
já obedecia, já conhecia. Abraão já sabia porque era passado de geração em geração pelos patriarcas, que sabia tudo que estava escrito na Bíblia. Jacó também sabia, porque o povo ficou 400 anos sendo escravos, apanhando. Então o pai mandou de novo a lei, que nós temos até hoje. Nós vamos parar por aqui. Amanhã nós falaremos mais sobre esse quarto mandamento. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!